Você se incomoda com corrimento? Às vezes faz um tratamento, melhora um tempo, dele volta. Às vezes o que incomoda é a coceira, às vezes o que incomoda é a quantidade de secreção que sai mesmo, ou muitas vezes o cheiro, ou você se incomoda com ardência vaginal, uma ardência que você não sabe explicar, uma ardência para fazer xixi, ou uma sensibilidade ali no encostar a roupa. Sabia que tudo isso às vezes pode ser fruto de uma coisa chamada disbiose vaginal. E é uma coisa que muita gente não sabe que tem. Opa, obrigada. Ó, gente, chegou o meu cafezinho. Maravilhoso, obrigada. Olha, gente, que delícia. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai! Não é um luxo poder estar num lugar assim? Às vezes você vem ali pra consulta, né, termina e vem tomar aqui seu cafezinho da manhã. Deu um intervalo agora de manhã, mas eu queria conversar sobre... Parece estranho pra vocês, tá, gente? Mas pra mim não é. Comer falando de corrimento. Então agora aí voltando, né? Então eu quero conversar sobre disbiose vaginal, que é uma coisa muito comum. Muita gente nem sabe o que é. E tem aquelas outras pessoas que falam, mas agora só se fala disso. Antes era candidíase e agora é essa tal de disbiose vaginal. Mas nada mais é, gente, do que o desequilíbrio dos micro-organismos que vivem na nossa vagina. Então, a vagina, que é um canal interno nosso, né, que entra lá para dentro, não é a parte que a gente vê ou toca ali por fora, ela deve estar cheia de bactérias. Isso pode ser, às vezes, até um pouco assustador, mas a gente é cheio de bactérias lá por dentro, assim como é a nossa boca. Nossa boca por dentro é cheia de bactérias, né? E vou te falar que você nunca vai se ver livre dessas bactérias e elas são benéficas para você. Então, o que deve existir lá dentro? Os famosos lactobacilos, mas não é aqueles lactobacilos que tem lá no Yakult. São lactobacilos, principalmente acidófilos, né? Então, eles tornam a nossa vagina levemente ácida. Então, é essa fermentação bacteriana que tem ali dentro que torna a nossa vagina saudável. Então, a gente não deve se ver livre dessas bactérias. Essas bactérias devem viver ali na gente. E é isso, né? Essas próprias bactérias que vão nos proteger das bactérias que fazem mal. Sempre que uma paciente entra no meu consultório com esse tipo de queixa, eu tento explicar sobre a disbiose porque é muito mais simples do que dar um remédio para um corrimento, né? É fazer uma prevenção para que você nunca mais tenha esse tipo de desequilíbrio e nunca mais tenha corrimentos ali, né? Então, a gente sabe que tem essas bactérias do bem, entre aspas, que vivem ali. E junto com elas, gente, sempre vai ter a turminha da bagunça, eu brinco assim, né? Eu tento explicar isso no consultório de várias formas possíveis. Eu invento história, é o meu jeito de falar, né? Um jeito que eu vou falar aqui agora, imagine que a tua vagina é uma arquibancada, é um estádio de futebol, né? E cada lugar desse estádio tem sentadinho lá uma bactéria do bem. Só que tá infiltrado nessa arquibancada alguns bagunceiros. Só que como eles estão sozinhos, eles não conseguem fazer barulho, porque a turma do bem está em volta e bloqueia, né? Às vezes se uma pessoa começa a gritar, a outra vai fazer, fica quieto aí, não é hora da bagunça, alguma coisa assim, né? Quem são esses bagunceiros, os baderneiros aí da tua arquibancada? São os fungos. O fungo mais comum que vive ali é o famoso, o fungo Candida albicans, que faz a famosa candidíase. E existem outras bactérias ali também, por exemplo, Gardnerella. Gardnerella é uma bactéria que, se ela cresce em excesso, dá aquele corrimento que às vezes é mal cheiroso, que cheira a peixe podre, que eles falam, né? Que às vezes dá dor, ele faz às vezes uma secreção bem abundante. Então, junto com as nossas bactérias do bem, sempre vai ter os fungos, as bactérias do mal, entre aspas, vivendo em equilíbrio ali. Sempre as bactérias do bem afastando as do mal e não deixando elas crescerem.
O que que acontece, gente? Esse time do bem que a gente tem ali, ele é um time que eu brinco que ele é fraco. Então, qualquer coisa que aconteça na nossa vida influencia, né? E se essas bactérias do bem morrem, ou, digamos, se esse time do bem que está ali sentado na arquibancada, todo mundo levanta ao mesmo tempo e vai embora, vai sobrar só os baderneiros ali. E daí os baderneiros vão chamar os seus amigos, né? E vai começar a fazer essa bagunça no estádio ali. Então, brincadeiras aí à parte, era só para tentar explicar aí mais ou menos o que seria isso, né? Mas se as bactérias do bem vão embora, surge espaço para o fungo crescer. Então, o que a gente tira de lição disso? Que você nunca vai se ver livre do fungo. O fungo vive no seu corpo, vive atrás da sua orelha, vive na sua pele, nas suas dobras, na axila, na virilha, no teu pé, e inclusive na sua vagina, gente. Essa é uma má notícia que eu tô dando aí pra você. Você nunca vai se ver livre do fungo. E uma coisa que me deixa triste é que eles vendem remédio para fungo sem receita na farmácia. E muita mulher usa semanalmente, quinzenalmente remédios para fungos para tratar às vezes coceiras vaginais, muitas vezes sem examinar, ver se é isso mesmo que está acontecendo. E essa constante medicação ali dentro também faz com que as suas bactérias do bem morram, né? Então vira aquele ciclo vicioso que não tem fim mesmo. Então a gente já sabe que tem que cultivar essas bactérias do bem ali para a gente ser saudável, né? E não deixar os fungos e as bactérias do mal crescer. Mas como é que isso funciona na prática? Essas bactérias do bem que eu falei, são os lactobacilos, eles regulam o pH da nossa vagina. Para eles quererem morar na nossa vagina, primeiro, ela tem que ser um ambiente favorável para isso. Então, se você tem alguma doença, por exemplo, eu falo bastante de menopausa aqui no canal, né? Se você tem uma secura relacionada à falta de hormônio, né, e faz com que a nossa pele lá por dentro, né, que a gente chama essa pele que é lá por dentro de mucosa, se essa mucosa ela tá seca, mais rachada, não vai ficar um ambiente legal para os lactobacilos, eles não vão crescer ali, eles não vão gostar de morar ali. Então, primeiro, a gente tem que ver outras causas, né, na tua investigação ali de saúde que estejam fazendo com que essas bactérias do bem não queiram morar ali. E digamos que a mucosa, ou seja, a casinha ou o terreno que essas bactérias vão morar, estejam tudo bem, tem outras causas que também interferem nisso. Vou dar alguns exemplos aqui, sabe? Por exemplo, lavar em excesso. Então, tem gente que começa a ter coceira, corrimento e começa a lavar em excesso. Então, lavar em excesso, você está tirando essa bactéria do bem, né? Além de ajudando a ressecar a tua mucosa ali, e faz com que elas não cresçam. Então, lavar em excesso vai piorar teu corrimento. Ou falta de higiene, né? Falta de higiene também, ao contrário, também faz com que crie um ambiente com muitos restos celulares ali, faz com que as bactérias do bem morram. Então, o que eu sempre oriento? Nunca lavar, gente, lá por dentro. Ducha lá dentro da vagina, nunca, é proibido, tá? Então, tira isso da tua rotina. Como que a gente lava? Só ali por fora, né? Fazendo leve massagem. O que os livros dizem e ensinam, né? Que a gente deveria, por exemplo, lavar só com água morna, mais nada. Mas a gente não consegue ficar só com água morna, né? Então, o que eu sempre recomendo? Tem muita gente que usa sabonete de bebê para fazer essa limpeza, né? Gente, sabonete de bebê, digamos, de todas as opções, seria assim a menos pior, talvez. Mas sabonete de bebê tem muito perfume. E perfume, querendo ou não, pode influenciar nessas bactérias do bem morarem ali ou não. Então, de preferência, tem que ser um sabonete neutro, sem perfume, sem corante, né? Influenciaria menos ali a morte dessas bactérias. Eu gosto muito de sabonete em óleo. Vou tentar deixar algumas opções na descrição aqui embaixo para vocês, se vocês tiverem curiosidade. Sabonete em óleo para essa área é muito bom, porque além de hidratar, limpa, né? Não tem cheiro, não tem corante nem nada assim, então é uma boa opção.
Seria, assim, eu acho que a melhor opção. E tem muitos sabonetes hoje em dia no mercado, principalmente com venda online, que tem paraprobióticos, né? Paraprobiótico seria uma comidinha para essa tua bactéria do bem crescer, então é uma coisa boa também. Ou se você quer uma opção mais em conta, que funcione bem, sabonete em barra de glicerina da Granado, sem cheiro, sem nada, só o sabonete em barra de glicerina. Esse é muito bom também. Lembrar de pôr em pouca quantidade lá, fazer primeiro uma espuma na tua mão e depois lavar levemente só ali por fora. Uma outra coisa que pode também influenciar ali é baixa imunidade. Daí eu converso assim, às vezes, com as pacientes, como é que anda seu dia a dia, sua rotina, tá estressada? Gente, não vou mentir, 100% diz que tá estressado. Muito, acho que eu nunca atendi alguém que falava, não, nossa, minha vida tá tão calma que eu não sei nem o que fazer com tanta calmaria. Não existe, acho que essa pessoa que está na extrema calmaria, ela não nos procura ali para pedir ajuda. Então, o estresse nosso de todo dia aumenta um hormônio chamado cortisol. Lembrando que estresse não é psicológico, tá, gente? O estresse, ele influencia diretamente no nosso corpo, no metabolismo das nossas células, no jeito que os nossos hormônios funcionam no nosso cérebro. Então, o estresse, ele faz com que essas bactérias do bem morram também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma higiene adequada, controle do estresse e controle de alimentação. A gente não está falando de que essas bactérias elas precisam de um ambiente ali propício para que elas cresçam e se multipliquem ali na tua vagina. Então, a alimentação, hoje em dia, é a chave de, não sei, acho que 100% das doenças aí, tá? O que a alimentação vai fazer? Dietas ricas em glúten, em farinha branca, em açúcar, baixam a nossa imunidade. Isso é comprovado. Hoje em dia a gente fala assim, dieta anti-inflamatória, né? O que é essa dieta anti-inflamatória? É uma dieta saudável, gente, sem açúcar, sem coisas que nos fazem mal. E é muito comum, né? Muitas pacientes chegam para nós com crise no final do ano, principalmente pós-Natal e Ano Novo, com muita queixa de corrimento, assim, de corrimentos que não melhoram. E o que eu acho sobre o final do ano? É uma junção de tudo que existe de ruim, de bom e de ruim, né? Mas o que acontece, geralmente, né? Mudança de alimentação. Então, você às vezes vai pôr o pé na jaca ali, na tua alimentação, então vai desequilibrar a tua alimentação, desequilibra o estresse, porque final de ano é tanta coisa para fazer, mesmo que seja um estresse bom, você tá ansiosa com uma viagem, por exemplo, ou você está ansioso para pagar as contas, ou você está ansioso com algum problema financeiro que esteja vivendo, enfim. Esse estresse ali do final do ano, junto o estresse. Às vezes, né, se a pessoa viaja e muda de fuso horário, o fuso horário também mexe com o nosso ciclo circadiano, pode desequilibrar a flora vaginal. Ou, por exemplo, se a pessoa fica muito na praia, né, com biquíni molhado, abafando a região, entra na piscina, mar, etc. Tudo isso pode influenciar, sim, essa condição que se chama disbiose vaginal. Uma outra causa comum de aparecimento de corrimento é o uso de antibiótico. Então, por exemplo, se você usou antibiótico para tratar alguma infecção de garganta, alguma infecção do xixi, qualquer tipo de infecção, o antibiótico, gente, que a gente toma, ele não é seletivo, ele não vai matar só a infecção da garganta. Ele vai matar todas as bactérias que vivem no seu corpo, né, de alguma forma. Então, às vezes desequilibra o intestino, dá diarreia ou prende o intestino, e às vezes pode desequilibrar a tua flora vaginal, fazendo com que tenha algum tipo de corrimento ou desequilíbrio. Então, sempre sinal de alerta e cuide quando for tomar antibiótico. Por isso que a gente não deve tomar antibiótico sem precisar, por exemplo, que causa uma bagunça ali no seu corpo. Se você é uma pessoa também que toma corticoide, né? Então, o corticoide ele é usado para várias doenças, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, dor crônica. Então, se você é uma pessoa que usa corticoide de forma crônica, você tem mais tendência a fazer corrimento vaginal também.
Ou se, por exemplo, estava lá com uma dor no ciático, procurou um posto de saúde e foi feito um corticoide em injeção, é bem comum, principalmente na menopausa. Às vezes a pessoa faz uma injeção para dor, dá 3, 4 dias está com corrimento. Então isso pode acontecer também. Uma outra pergunta que é bem comum de fazerem para mim é assim: nossa, doutora, mas eu tô faz 10 anos sem ter relação. Por que fica vindo esse corrimento que não sara, não sara, não sara? Gente, às vezes não está relacionado em nada com a tua relação sexual. A disbiose, ela pode vir em pacientes com vida sexualmente ativa ou não. Então, temos que ter esse cuidado também. E alguns cuidados também, falando agora em relação sexual, sobre a relação. Então, o que a gente tem que cuidar? Primeiro, evitar usar produtos com cheiro, com corante, durante a relação. Lubrificantes, para serem usados durante a relação. Somente aqueles à base de água, gente. Então, se for comprar na farmácia, procure ver no rótulo se é um lubrificante à base de água. Não use óleo de coco durante a relação. Isso está viralizado aí na internet. Não é uma boa opção para usar durante relação sexual. Óleo de coco, pensa assim, ele é orgânico e a bactéria às vezes vai se utilizar daquilo ou não para sobreviver, pode desequilibrar. Eu não gosto de óleo de coco durante a relação. Uma outra coisa também que pode acontecer é se, por exemplo, você não usou preservativo na relação, o sêmen, né, do homem, ele tem um pH mais básico e o pH vaginal é um pH mais ácido. Então, tem pessoas que têm desequilíbrio, né, logo depois de relação por causa disso. Gente, outra coisa que desregula muito o corrimento vaginal é sangramento. Então, menstruação. Se você menstrua, está menstruando em excesso, por exemplo, se fica mais de 4 dias já dá bagunça. Se você menstrua mais do que 4 dias, já pode ser um fator para disbiose vaginal. Por quê? O sangue, né, ele tem um pH mais básico. O pH do sangue é em torno ali de 7,2. O pH vaginal, ele tem que ser em torno de 4,5 a 5. Então, entendam que pessoas, às vezes, que ficam 15, 10 dias menstruada, olha a bagunça que isso faz na vagina em relação ao pH, né? Mata todas as bactérias do bem e, geralmente, o que consegue crescer nesse tipo de pH é justamente aquela bactéria do mal que causa o mau cheiro. Então, às vezes, a pessoa tem uma menstruação, acaba a menstruação, vem aquele corrimento com mau cheiro. Se a tua imunidade está boa, às vezes dá uns 2, 3 dias aquele cheiro vai embora. E às vezes a nossa própria imunidade dá uma regulada naquelas bactérias que estão fazendo bagunça. Só que às vezes o nosso próprio corpo não dá conta e a bagunça está instalada, daí a gente tem que fazer um tratamento. Então, a prevenção sempre é a melhor opção. Então, a gente falou de várias coisas aqui que podem causar esse desequilíbrio vaginal. Alterações de sono, medicações de uso contínuo. Eu falei do corticoide, mas tem outras medicações, né? Corticoide, antibióticos, remédios. Se você está num tratamento importante de saúde, mais sério, tudo isso influencia no desequilíbrio vaginal. Se você se você está se recuperando de alguma cirurgia, por exemplo, de algum tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, tudo isso, gente, influencia na área vaginal também. Tua alimentação, controle do estresse, a tua relação sexual, o jeito que você lava, que se limpa, o tipo de roupa que você usa, né? Tudo isso vai influenciar nesse equilíbrio ou não vaginal. Então, a prevenção é sempre a principal coisa. Notou alguma diferença no teu corrimento? Está ardendo? Está tendo cheiro? Está tendo coceira? Primeira coisa, procure por ajuda. Não vá na farmácia e se automedique, porque muitas vezes você vai estar piorando o teu desequilíbrio vaginal, em vez de cultivar as tuas bactérias lá do bem, que a gente zela muito por elas. E a coisa que eu mais quero é promover o bem-estar dos lactobacilos vaginais ali, que são as bactérias do bem. E uma outra coisa, então, que a gente tem que cuidar é com a nossa saúde como um todo, né? E prevenção. E se você já está na menopausa, o que eu digo? Também procure por ajuda, por métodos que a gente pode fazer para hidratar a vagina. Então, se você tem corrimento que não melhora por nada nesse mundo,
e tá sofrendo com isso, gente, vou dar uma novidade aí para vocês. Hoje em dia tem muitos tratamentos que a gente pode fazer para tentar melhorar o que eu falo ali, a caminha das bactérias, né? A tua mucosa vaginal, trazer mais saúde para ela. Então, às vezes não adianta a gente só tirar o fungo, só tirar a bactéria que tá ruim, se a gente não revitalizar esse terreno. É como plantar semente boa num terreno árido ou num lugar cheio de pedregulho. Então a gente tem que, digamos, arar essa terra, deixar essa terra bem fértil, para daí a gente esperar que as bactérias do bem se multipliquem por ali, né? E como que seriam essas formas de fazer isso naturalmente? Primeiro, controle do estresse, né? Não preciso nem falar, é uma coisa boa, né, de se fazer. Controle da alimentação, então procurar ter uma dieta anti-inflamatória, com menos açúcar, menos farinha branca, tudo isso vai fazer com que naturalmente as bactérias tenham mais chance de sobreviver ali dentro. Cuidar com a higiene em excesso ou com os produtos que está usando para higiene. Deixar ventilar, principalmente à noite, né, se você está sofrendo com isso. E de tratamentos medicamentosos, o que a gente tem? Eu sempre falo assim, quanto mais hidratada você tiver, melhor. Então, tem alguns produtos que eu prescrevo durante a consulta para fazer como se fosse um skincare, só que em vez de skincare do rosto, né, esse cuidado com a pele, a gente faz um cuidado lá por baixo. Então, a gente tem que ter esse cuidado de hidratação mesmo, sem usar remédio nenhum. São produtos hidratantes que a gente pode usar. E tem também as tecnologias ao nosso favor, né? Então, por exemplo, tem gente que fala, tem muitas pacientes que chegam para mim e falam assim, nossa, tô faz um ano tratando, a cada 15 dias tomando remédio, ou às vezes tomando antifúngico há 6 meses de forma contínua, sem parar, sem melhora do resultado, mas é porque a gente precisa arar essa mucosa ali, essa terra, né? O que ajuda muito hoje em dia, gente? Laser intravaginal, né? Então, o laser de CO2, você só pode fazer ele quando você está sem a infecção em vigência, né? Então, você tem que estar ali num período de cura ou remissão ali dos sintomas. E o que esse laser vai fazer? Ele vai trocar todo o colágeno dessa mucosa, vai favorecer a circulação do sangue ali, lembrando que as tuas células de defesa só chegam nessa mucosa através do sangue. Então, tem que ser uma região ricamente vascularizada. E então a gente vai melhorar a qualidade da pele, do colágeno, da vascularização com laser de CO2. E se você, por exemplo, está numa infecção muito ativa, hoje em dia a gente tem a fotobiomodulação. O que é isso? A gente aplica LEDs lá embaixo. LED vermelho, LED azul. Tem alguns LEDs que a gente usa mais com efeito cicatrizante, então para curar essa pele depois que já melhorou a infecção. Muitas vezes tem mulheres que chegam a fazer rachaduras, né, lá por dentro ou por fora, de tanta infecção que tiveram. Então o LED ajuda nisso, faz a fotobiomodulação. Ou o LED ele pode ser usado justamente para matar essas bactérias, para desequilibrar. Ele rompe esses fungos e bactérias ruins, favorecendo aí o crescimento dos lactobacilos, que são as bactérias do bem. Gente, eu queria saber, foi novidade isso para vocês? O que vocês pensam disso? Tem vários outros fatores que eu não comentei aqui, mas, por exemplo, gestação anticoncepcional, terapia de reposição hormonal, tudo isso pode influenciar na qualidade dessas bactérias que a gente tem lá dentro. O que mais que eu poderia falar aqui? A gente usa também, muitas vezes, probióticos, de tomar mesmo. Nada mais é do que tomar cápsulas dessas bactérias do bem para favorecer uma flora vaginal mais saudável. Então, isso é uma coisa que eu costumo passar para minhas pacientes. E tem alguns óvulos vaginais que a gente manda manipular também, que servem para regulação do pH vaginal. Então, para ajudar a regular esse pH até que as tuas bactérias consigam se equilibrar. Se a gente faz todo esse tratamento e não melhora, a gente sempre tem que investigar outras causas, tá? Então, doença sexualmente transmissível pode fazer corrimento também. E no homem, gente, não vai dar sintoma nenhum.
E digamos que não seja sexualmente transmissível, tá? Que seja só essa desbiose, lembrar que muito dificilmente o homem vai ser afetado. Então, é mais com nós mesmo ali, aquela dificuldade de equilibrar a flora vaginal. A pausa do café acabou aqui. Me conta, gente, vocês gostaram desse formato aí de vídeo? Quais outras dúvidas você tem em relação a corrimento vaginal? Me conta o que você já fez de tratamento para isso. E há quanto tempo você sofre com isso? Eu queria saber mais dúvidas, até para me dar ideias aí do qual seria o próximo papo aí para nossa hora do café. Curte o vídeo para me ajudar, compartilha com alguém que sofre aí de corrimento também. Querem mais dicas? Clica aqui no link desse vídeo que eu estou deixando aqui para vocês, que com certeza vai te ajudar. Um beijo, até a próxima, tchau!